Ômega 3, você sabe o que é? Sabe qual a importância dele no autismo? Então veja esse vídeo que eu preparei para você. Olá, que bom ter você por aqui. Eu me chamo Gisele Furro, sou nutricionista e cientista, docente de uma grande universidade e lá eu desenvolvo pesquisa científica exatamente sobre alimentação e o tratamento de diversas doenças, síndromes e transtornos. E um transtorno é exatamente o autismo. Eu estou orientando nesse momento uma tese de doutorado onde nós estamos avaliando o efeito da alimentação na melhora do prognóstico de pessoas, de crianças com transtorno do espectro autista. Se esse assunto te interessa, se inscreve no meu canal, porque assim você poderá ser notificado assim que eu publicar novos vídeos. O transtorno do espectro autista, ou autismo, é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, que ocorre durante o desenvolvimento do feto e do bebê e que impacta muito a aprendizagem, a interação social, a comunicação. Muito tem se falado sobre as causas ambientais, as causas epigenéticas envolvidas no autismo, porque nós já sabemos que o autismo não tem uma causa só genética. Existe um fator genético envolvido, já foram descobertos vários genes que estão associados e alterados no autismo. No entanto, apenas 30% dos casos do autismo tem uma associação clara a marcadores genéticos. Ou seja, para que um gene possa se expressar, é preciso que um fator ambiental, e a alimentação é um grande fator ambiental, contribua para isso. Dentre os problemas relacionados ao desenvolvimento, o autismo é o de mais rápido crescimento. A prevalência de crescimento do autismo tem sido de 6 a 15% por ano. Atualmente, nós temos uma criança a cada 36 crianças neurotípicas sendo diagnosticada com autismo, segundo o CDC, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Se mantivermos essa projeção de um crescimento de até 15% ao ano, em 2033 nós teremos uma criança com autismo para cada 4 crianças neurotípicas. E o pior, essa relação pode vir a ser de 1 para 1 em 2050, ou seja, uma criança com autismo para cada uma criança neurotípica. Tem como? É possível mudar esses números? Sim, de que forma? É preciso trabalhar na prevenção do autismo, é preciso trabalhar nesses fatores ambientais, nesses fatores epigenéticos, e a alimentação é o principal fator epigenético envolvido no autismo. Então a alimentação tem o poder de mudar esse cenário. Como nós não podemos falar em cura do autismo, o que as pesquisas têm feito é focar exatamente nos fatores que podem auxiliar na prevenção do autismo ou em abordagens terapêuticas que melhorem o prognóstico de pessoas que já têm o autismo. E uma abordagem terapêutica extremamente importante, como eu falei agora há pouco, é exatamente a alimentação. E aqui eu quero até colocar uma frase de uma nutricionista que eu admiro muito, a doutora Denise Carreiro, autora de vários livros. Ela coloca: tudo que forma uma célula são nutrientes. Tudo que nos forma são células. O que essa frase está querendo dizer? Que no final das contas é o nutriente, a matéria-prima, tanto para promover saúde quanto para promover a doença. O sistema nervoso de pessoas com autismo tem distúrbios na conectividade neuronal. A gente observa desequilíbrios na neurotransmissão, na formação de sinapse. E o que o ômega 3 tem a ver com isso? O que é o ômega 3? O ômega 3 é uma gordura. Antes de falar mais dele, vou dar um panorama geral sobre as gorduras. De uma forma geral, as gorduras animais são sólidas à temperatura ambiente, como é o caso da manteiga, a gordura da carne. Já as gorduras vegetais costumam ser líquidas à temperatura ambiente, como o azeite, óleo de soja, óleo de girassol. E é exatamente por isso que nós chamamos de óleo, pelo fato de ser uma gordura líquida. Mas nós temos algumas exceções, como é o caso do óleo de coco, que é uma gordura vegetal sólida à temperatura ambiente, e o óleo de peixe, que é uma gordura animal líquida à temperatura ambiente. O óleo de peixe é extremamente rico em ômega 3. Ômega 3 são ácidos graxos poliinsaturados essenciais para a saúde geral do nosso corpo. Por quê? O que significa dizer que ele é
uma gordura essencial. Significa que nós não produzimos, nosso corpo não produz ômega 3. Nós precisamos fornecer através da alimentação. 2 dos ácidos graxos ômega 3 amplamente estudados são os ácidos eicosapentaenoico, também conhecido como EPA, e o ácido docosahexaenoico, também conhecido como DHA. Eles são encontrados em abundância nos peixes gordurosos de água fria, como salmão, sardinha, truta, mas também podem ser encontrados em algumas fontes vegetais, como chia, linhaça, nozes e o abacate. O ômega 3, ele é um componente da membrana do neurônio, e mais especificamente, o sistema nervoso é rico em DHA. Para vocês terem uma ideia, depois do tecido adiposo, o sistema nervoso é o órgão que tem mais gordura, levando em consideração situações fisiológicas, tá? Não estou considerando aqui um possível fígado gorduroso em função de uma esteatose hepática, em função de uma patologia. Então, em situações fisiológicas, o sistema nervoso, depois do tecido adiposo, é o órgão que tem mais gordura. Aproximadamente 60% do peso do cérebro é composto por gordura, sendo que, em média, 15 a 20% dessa gordura é exatamente DHA. Então, DHA é essencial para o crescimento, desenvolvimento e função normal do cérebro. A ausência de DHA na alimentação a longo prazo acaba por gerar uma deficiência de DHA cerebral, que prejudica muito a função cerebral. E um grande agravante da dieta ocidental moderna é que existe atualmente um consumo muito grande e desequilibrado de ômega 6, que é uma gordura mais pró-inflamatória, e menor em detrimento do ômega 3, que é uma gordura anti-inflamatória. Inclusive, nós já temos até dados mostrando que crianças com autismo têm esse desequilíbrio mais evidente ainda, tem valores muito maiores de ômega 6 e bem menores de ômega 3. Já foi demonstrado em estudos animais com modelos de camundongos que a deficiência de ômega 3 prejudica muito a sinapse, a neurotransmissão, e que a suplementação de ômega 3 nesses modelos consegue melhorar, reverter essa neuroplasticidade, essa plasticidade neuronal. Mas em humanos, o que nós temos de evidência científica? Alguns estudos têm mostrado que crianças com autismo têm valores menores de ômega 3 e que a suplementação pode ser benéfica. Especificamente, um ensaio clínico, um estudo que foi publicado em 2021, analisou 54 crianças com autismo. Parte dessas crianças receberam 1 grama de ômega 3 por dia e parte recebeu uma cápsula com um placebo. Essa intervenção foi feita por 8 semanas. Depois disso, foi constatado que as crianças que receberam ômega 3 tiveram melhora significativa na comunicação, na interação social, na aprendizagem, na memória. Então, elas melhoraram pontuações ali de uma escala que estava avaliando o comportamento da criança. Esses autores, então, discutiram quais seriam os possíveis mecanismos de ação que o ômega 3 conseguiria atuar ali no autismo. E aí eles ressaltaram mecanismos oxidativos, atividade anti-inflamatória, atividade neuroprotetora. Todas essas funções estariam ali intervindo em benefício, em melhora do prognóstico das crianças com autismo. E aí, de uma forma bem resumida, quais seriam então os benefícios do ômega 3 em pessoas com autismo? Primeiro, melhora do aprendizado e da função cognitiva. Então, crianças que receberam ômega 3 tiveram melhora no foco, concentração, na memória, no aprendizado. Segundo, melhora da hiperatividade e da agressividade, outro ponto que chega a ser um grande problema em algumas famílias. Terceiro, melhora da comunicação e interação social. As crianças passaram a interagir de forma mais fácil, a responder melhor ao estímulo de uma comunicação. Quarto, melhora do sono. Esse é um grande problema em algumas pessoas com autismo, então a suplementação de ômega 3 foi capaz de melhorar o padrão de sono e, consequentemente, a qualidade de vida
da pessoa. Mas como que o ômega 3 pode ter esse impacto tão positivo em pessoas com autismo? O ômega 3, e mais especificamente o DHA, deixa a membrana neuronal mais fluida, mais flexível e sensível ao estímulo da neurotransmissão. Então, consequentemente, essa neurotransmissão fica mais eficiente. Um outro fator de atuação do ômega 3 é exatamente na sua propriedade anti-inflamatória. Um grande problema relacionado ao autismo é a inflamação crônica, tanto sistêmica quanto cerebral. E o ômega 3, ele conseguiu ali, ele tem essa capacidade de melhorar a neuroinflamação. Então, são duas vias de atuação do ômega 3 diretamente em pessoas com autismo. Qual seria uma dosagem recomendada, uma dosagem segura de ômega 3 no autismo? Não existe uma padronização, até porque o autismo ele é um espectro, então essa dosagem ela precisa ser individual, mas de uma forma geral ela varia entre 600 miligramas a 2 gramas de ômega 3 por dia. Agora uma dica, quando você for comprar ômega 3, escolher um ômega 3, é preciso que você verifique, é preciso que você some a quantidade de EPA e DHA para que você tenha a quantidade total de ômega 3 numa cápsula, porque alguns potes descrevem ali, uma cápsula tem 1 grama, só que não necessariamente você vai encontrar 1 grama de ômega 3 naquela cápsula. Você precisa exatamente somar o EPA e o DHA para encontrar a dose ideal, para encontrar a dose correta de ômega 3 naquela marca, daquele fabricante. Uma outra dica é verificar a quantidade de ômega 3 por porção, porque algumas empresas vendem como o ômega 3 como sendo altamente concentrado e aí colocam 1 grama de ômega 3, mas quando você vai verificar qual a dose, qual a porção, às vezes uma grama está distribuída em 2, 3, 4 cápsulas, ou seja, para você conseguir ali 1 grama de ômega 3, você vai precisar ingerir 2, 3, 4 cápsulas, então você precisa ficar atento a essas duas questões. E também uma outra dica é exatamente procurar marcas ou fornecedores, empresas que tenham certificado, selo de certificação. É uma outra forma de garantir que aquele ômega 3 é de boa procedência. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, envie para aquela pessoa que também precisa saber dessa informação. Eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo grande!